302. 302, né? O sucessor de 301, 302. Colocando aqui. O sucessor de zero? Sucessor de 99.999. 100.000. Aí aqui é simples, né? Mas não se preocupe que depois complica, tá? As atividades. O sucessor de 19.899 é sucessor de 19.899. 19.900. Agora aqui nessa segunda está pedindo o antecessor. Para encontrar o antecessor de número, basta subtrair uma unidade. Se subtrair uma unidade, encontramos o antecessor. Então, o antecessor de 888 é 887. O antecessor de 100 é 99. O antecessor de 1 é 0. E o antecessor de 12.000 é 11.999. É difícil? Não. Certo. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos Professor, seguintes números naturais? Oi. essa tarefa eu já fiz. Pronto, a gente está corrigindo hoje, tá bom? Aham. Pronto, vamos continuar aqui. Então, pessoal, quantos algarismos eu utilizei para escrever esse número aqui? Quantos algarismos? 3. 3. Esse outro, quantos algarismos aqui? O número 30.000 tem quantos algarismos? 5. 5. O próximo aqui, 10.567 mil. 10.567.901. Quantos algarismos? Tem esse número aqui, ó. 8. 8, muito simples, né? E quantos algarismos tem aqui? Número 4. 1. Na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro número consecutivo de 10? Aqui no caso 1.000. O que são números consecutivos, pessoal? São aqueles números que têm uma sucessão. Por exemplo, uma sequência de valores. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. É uma sucessão de números. Se é uma sucessão, é também são números também consecutivos. Porque há uma sucessão. Um após o outro, um após o outro, um após o outro. Isso é chamar números consecutivos, tá bom? Yasmin, acho que acabou de entrar. Então, nessa questão vai pedir o seguinte: qual é o primeiro número consecutivo de 1.000? Está na sequência de 1.000. Qual é o primeiro na sucessão? Qual é o primeiro número consecutivo de 1.000? Qual é ele? Está na sucessão logo após o 1.000. Qual é? Qual é, pessoal? Não, não tem aula. Qual é ele? Está na sequência de 1.000.
Ele é consecutivo. Ele sucede o valor 1000. Qual é? Vocês estão entendendo essa questão aqui? Hein, pessoal? Estão entendendo essa questão aqui? Eu tenho o valor 1000, eu tenho o valor 20.009, eu tenho o valor 4.001, eu tenho o valor 6.005. Eu expliquei para vocês que os números consecutivos eles são uma sucessão de um com o outro. Como eu já falei, se eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, eles são números consecutivos, porque existia uma sucessão de um com o outro. Aí, qual é o primeiro número consecutivo de 1000? Obedecendo a sucessão dos números. Qual é? Primeiro número consecutivo de 1000. 900. 900? Por quê? Porque vem antes de 1000. Mas eu não estou falando antes, eu estou falando a sucessão deles. 1001. 1001. Vejam, novamente, para deixar claro. Números consecutivos são aqueles que existe uma sucessão. Exemplo, eu tenho 100, 101, 102, 103. Então, esses números, esses 4 números que eu citei agora, 100, 101, 102 e 103, são números consecutivos, porque há uma sucessão em relação a um com o outro. Né? 100, o sucessor de 100, 101. 101, sucessor de 101 e 102. E de 102, 103. Então, se houve essa sucessão, então eles são números consecutivos. Os 4 números são consecutivos. Por quê? Existia uma sucessão de um para o outro. Um foi o sucessor do outro. Então, para resumir, esses são os números, um exemplo de números consecutivos. Números consecutivos. Tá? Então, o primeiro, depois de 1000, 1001. Qual o primeiro consecutivo de 20.009? É 20.000. 20.010. 20.010. Tá? 20.010. Qual primeiro consecutivo de 4.001? 4.002. E qual é o primeiro consecutivo de 6.005? Professor, você botou 2010. É, 6.010. eu estou me atrapalhando aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu separar para ficar mais fácil. Pronto. Esse negócio de separar ficou confuso. E o primeiro consecutivo de 6.005 é 6.006. 6.006. Pronto. A aula vai até? 8h40. Muito obrigado. Pronto, ficou claro aqui, ó. É o primeiro consecutivo. Se fosse os 4 primeiros consecutivos, pessoal, para complicar um pouquinho, aí eu ia colocar 1001, 1002, 1003, 1004. Os 4 primeiros. 1001, 1002, 1003, 1004. E assim sucessivamente. Tá bom? Como era apenas o primeiro consecutivo, então coloquei apenas o sucessor dele. Tá? Só deixando mais claro, se existe uma sucessão de valores, sucessão de consecutivos. Então, essa sucessão é chamada de consecutivo, tá bom? E aqui, em relação aos números ímpares, eu tenho 1, tenho 3, 5, 7,
9, 11, 13. Essa é uma sequência de números primos. Aí, dessa sequência, qual número ímpar vem logo depois de 1003? Qual o próximo número ímpar? 1005. 1005. Pronto. Qual o próximo número ímpar depois de 9009? 9011. 9011. E o de 20.221. É 20.220 e 23. Só para vocês observarem, tá bom? Entenderem o máximo a questão de sequência. Posso colocar sequência de números pares, eu posso colocar sequência de números ímpares, eu posso colocar sequência do número 5, que seria o múltiplo de 5. Tudo isso é sequência. Posso colocar sequência de números naturais, 1, 2, 3, 4. E assim, eu posso colocar vários exemplos de sequências. E no caso aqui, a sequência de números pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, enfim. Essa sequência é infinita, existem infinitos números pares. E a sequência depois do número 638, qual o próximo número par? Depois dessa sequência é 640. Eu estou me atrapalhando aqui. Depois de 1326, qual o próximo par? 1328. Depois, qual o próximo do número par? Depois de 19.554. 19.556. Então isso aqui fica simples para vocês, mas não se preocupe, tá? Que depois piora, ok? Melhora. Deixa eu colocar outra aqui. Essa aqui é a atividade 2 da semana 2. Deixa eu colocar aqui, colocar só o nome aqui para poder acessar. E essa atividade é falando sobre o valor posicional. Lembram? Em um número, os algarismos, eles são, dependendo da posição, eles são diferentes, né? O valor. Lembram disso? Eu dei até o exemplo. Deixa eu pegar meu quadro aqui. Professor, Diga. aí esse daí o senhor vai postar quando no blog? Esse aqui já foi postado na segunda semana. Desde a segunda semana que está postado. Ó. No blog. Atividade 2. Clique aqui. Ó. Está na semana. Cadê? Semana 2. Semana 2 foram 3 aulas. Aula 4, aula 3 e a aula 2. Cadê a aula 2? Aí a gente só responde aí ou precisa responder aí escrevendo no caderno? Não, vocês respondem aqui. Porque a maioria respondeu aqui, não tem problema não. A não ser que vocês queiram escrever no caderno. E você respondendo aqui, tudo bem. Ok? E na semana 1 está aqui a primeira que a gente acabou de corrigir. O link. Ok? Pronto.
O valor posicional desse valor aqui, ó, dos algarismos 3, esse aqui é diferente. Ó. Se a gente for analisar aqui, ó, aqui é 2 unidades, colocar só o U de unidade, ficou parecendo um meme, mas eu vou melhorar aqui. 2 unidades, aqui é 2 dezenas, já mudou o valor, né? 2 dezenas, ou então 20 unidades, vou colocar assim, 20 unidades. E já esse outro algarismo 2, ele está na ordem 3, na terceira ordem, ele vale 200. Viu como mudou o valor de cada algarismo? Então a gente vai observar, a partir disso aqui, nessa primeira questão. O valor posicional do algarismo 3 no número 32.145 é 3, 30, 30 mil, 300 mil ou 30 mil? 30 mil. Pronto, então a gente vai clicar aqui. 30 mil. Posição dele. Qual é a ordem que ele está? Professor, você botou 300 mil. Eu tô doido agora. Qual a ordem que ele está? A ordem. Número 3. O algarismo 3. Se o 3 estivesse nessa posição, qual seria a ordem dele? Qual seria a ordem? No 30 mil? Não, se a posição do 3 fosse aqui, nesse primeiro. Em vez de o 5 fosse um 3. Qual seria a ordem dele? Unidade? Unidade. Primeira ordem, unidade. E como o 3 está aqui, qual é a ordem dele? Qual é a ordem? O valor eu já coloquei, né? Agora a ordem. Se fosse aqui, era a primeira ordem. E aqui, qual seria a ordem? Centena de milhar? Não. Dezena de milhar. Porque ele está na quinta ordem. Quinta ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Ok? Bastava responder assim. Está na quinta ordem. Tá? Apenas isso. E o valor, se está na quinta ordem, o valor é 30 mil. Pronto. Basta responder dessa forma. Ficou claro agora? Hein, pessoal? Eu escrevi esse valor aqui. Que valor é esse? 14.675. Troquei de lugar os algarismos 7 e 5. 7 e 5. E obtive 14.657. O número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que obtive? Maior. Maior. O número, veja só, o número que eu escrevi primeiro, esse aqui, é maior ou menor que o número que obtive. O que eu obtive foi esse. Esse aqui. Maior. Esse aqui é maior ou menor? Maior. Maior, muito bem. Antes da troca, né? Quanto valia o 5 no primeiro número? 500. 5, né? Tá aqui. E o 7? 70. Pronto, então a resposta aqui é essa. 70? 5 e 70, tá bom? Agora, veja esse outro número.
7.056. Que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 100 vezes? Que número eu obtenho nesse valor? E aí? Para que esse algarismo 6 aumente o seu valor em 100 vezes, eu devo trocar qual número? O 6 pelo 7? O 6 pelo 5? O 6 pelo 0? O 6 pelo 0, mas obedecendo também a outra resposta, né? Obtendo o Trocar o valor, 6 pelo 7. trocar o 6 pelo 7, vai aumentar 100 vezes. Não. Trocar o 6 Trocar pelo o 6 5. pelo 0. O 6 pelo 0. Tá aqui, ó. Trocar o 6 pelo 0. O número obtido será esse ou esse? Essa ou essa? A resposta. É a última. Essa última aqui, ó. Porque Não. É a o... última. Veja só. O 6 está nessa posição, né? Na primeira ordem. Para que eu aumente o valor dele em 100 vezes, eu vou fazer isso aqui. Pegar o 6 e multiplicar por 100. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou obter o quê? 6 vezes 100, 600. Se eu tenho um valor de 600, qual seria a ordem desse 6? Centena. Qual seria a ordem desse? A centena, né? Terceira ordem. Só Oi. o senhor pode colocar o link após fazer na chamada? Quando eu finalizar aqui, tá bom? Já estou finalizando. Então, o 6 vai estar nessa posição aqui. Então, eu troquei o 6 para qual outro algarismo? Pelo 0, não foi? Ó? Troquei. Então, qual o número que eu obtive? 7.650. Então, a resposta certa é essa aqui. Ó. Ok? Dúvidas? Não. Ótimo, então a gente finaliza a aula aqui. Vou só colocar o link da chamada.